Reis, capítulo 11, versículo 9. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Meus irmãos, podem se assentar. Hoje, nesta noite, nós falaremos do homem mais sábio, o homem, porque Jesus foi mais sábio, só que Jesus era Deus, mas do homem mais sábio, do rei mais sábio que tramitou por esta terra, que passou por esta terra. Como vemos na palavra de Deus, como podemos imaginar que o homem mais sábio nesta terra falharia perante nosso Deus, que ele caminharia e ele encontraria dificuldades e se afastaria de nosso Senhor? Vamos relembrar um pouco de como foi o reinado de Salomão e como foi a vida de Salomão perante a Deus. Salomão recebeu muitas bênçãos do Senhor. Salomão via Deus muito presente na vida dele, porquanto no começo da sua vida, quando terminava o reinado do rei Davi, Salomão não era nem o filho na linha sucessória ao trono, mas mesmo assim, Deus abençoou Salomão de uma maneira sem igual, além dos seus irmãos, e Salomão foi ungido rei pelo rei Davi, e Deus aparecia a Salomão, por muitas das vezes, quando Salomão foi fazer um holocausto, foi fazer um sacrifício a Deus, Deus apareceu a Salomão, e Salomão, com uma profunda retidão ao Senhor, que já vinha de seu pai Davi, ele se ajoelhou e pediu a Deus nada mais e nada menos que sabedoria para reinar o povo de Deus, para reinar o povo de Israel, que era tão grande. E assim o Senhor escutou as suas súplicas, e o Senhor abençoou Salomão grandemente com sabedoria. Salomão foi tão abençoado para seu tempo, com tanta sabedoria, que Salomão viu outras pessoas de outros povos egípcios e de tantas outras terras além das que eram de Israel, para aprender com Salomão, pois era um homem que tinha uma sabedoria incrível sobre todas as coisas, sobre tudo que tinha na terra. Salomão saberia responder e saberia ensinar. Salomão edificou um templo ao Senhor, coisa que rei Davi, em toda a sua vida, e em todas as bênçãos que recebeu do Senhor, o rei Davi não conseguiu, pois muito eram as provações que rei Davi passava. Ele terminou a sua vida sem conseguir cumprir isso. Então Salomão, sabendo que Deus queria que o rei Davi tivesse feito aquilo, Salomão vai e constrói um templo ao Senhor. Um templo, meus irmãos, que não levou nada mais e nada menos do que 7 anos para ser construído. Muito empenho, muito dinheiro, muito ouro para a época, coisa assim igual. E mesmo assim, meus irmãos, Salomão, ele enfrentou as dificuldades e ele se perdeu dos caminhos do Senhor. Ele tirou os olhos do Senhor através das coisas que ele recebia. Salomão foi aos poucos se distanciando do Senhor. Salomão foi se casando com várias mulheres de povos diferentes, e Salomão encontrava, como seu pai Davi, os amores da vida, e a ele se juntava. Aos poucos Salomão se juntando a tantas pessoas, a tantas mulheres de tantos povos diferentes, Salomão foi se afastando do Senhor, com a influência de suas mulheres, fazendo com que Salomão
viesse a buscar não apenas o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Salomão também buscava outros deuses, e tanto que na Bíblia cita que Salomão construiu um segundo templo para a queima de incensos e holocausto em nome de outros deuses, à frente do templo do Senhor. Neste momento, Deus já havia aparecido a Salomão, e Deus já havia dito o que Deus achava sobre aquilo. Deus já tinha dado a sua voz para Salomão, mas mesmo assim, Salomão resolveu ignorar a voz do Senhor, e Salomão continuou caminhando pelo caminho que ele já estava, e o final foi muito triste, porque Salomão encerrou a sua vida longe do Senhor. Meus irmãos, por muitas das vezes, nós, por influência de pessoas, sejam de dentro, sejam de fora, na maioria das vezes é de fora, mas nós enfrentamos algumas coisas que pervertem a nossa cabeça. São conversas alheias, muitas das vezes que a gente está conversando com inocência com alguma pessoa, mas o inimigo, como usou as mulheres de Davi, também usa estas pessoas para perverter a nossa mente. O inimigo, quando eu era pequeno, eu escutava um hino que dizia que o inimigo vem com sapatinhos de algodão, e essa é a verdade, meus irmãos. O inimigo nunca mostra a verdadeira face às pessoas, porque ele sabe que as pessoas sentem repulsa. O inimigo vem em pequenas palavras, são nas pequenas coisas que o inimigo se aparenta em nossa vida, e às vezes a gente não nota. Muitas das vezes, quando somos jovens, a gente encontra pessoas em nossos caminhos que nos apresentam coisas maravilhosas. Muitas vezes, quando comecei a ir para a igreja, muitos dos meus amigos me falavam: mas por que ir para a igreja? Você vai lá, você não pode fazer nada, você não pode sair, você não pode fazer isso. Só que eu sempre soube, desde pequenino, que dentro da igreja eu encontraria a minha salvação, que é aqui neste lugar que eu encontro a maior alegria que uma pessoa pode ter, que é o Espírito Santo de Deus, que eu encontro o Deus verdadeiro que pode mudar caminhos, o Deus que abre mares e o Deus que faz coisas maravilhosas na vida das pessoas. É neste lugar, não é lá fora, não é numa festa que eu encontro a felicidade, não são nos prazeres da vida que eu encontro a alegria, e que nenhum de nós aqui vai encontrar, e nenhum dos que estão caminhando lá fora vão encontrar. Quando as almas dos que estão lá fora, das pessoas que muitas vezes são nossos parentes e que infelizmente estão desligadas de nosso Senhor, quando estas almas se tocarem, o quão maravilhoso é esse Deus, o quão maravilhoso é as coisas que esse Deus pode fazer, estas pessoas, peço eu a Deus em todas as minhas orações, que já não seja tarde a hora, que um dia eu possa ver as pessoas que eu tanto falei de Deus, tantas pessoas que eu falei do amor de Jesus Cristo, eu pudesse vê-la sentada no banco de uma igreja. Não existe alegria maior do que nós vermos as pessoas que nós amamos se convertendo aos caminhos do Senhor, saber que elas ouvem a mesma voz e sentem a mesma alegria que nós sentimos. Meus irmãos, peço a todos que permaneçam firmes e atentos, pois o inimigo lança setas inflamadas para corromper o coração de todos e todos os dias. São nas dificuldades que o inimigo mais aparenta ser um amigo, porque ele se traja como ovelha para parecer bem aos olhos do que está necessitado. Muitas vezes, quando nós nos encontramos em muita dificuldade e muito sofrimento em nosso coração, ou nos momentos mais alegres, o inimigo lança suas setas e vem com suas artimanhas para confundir a nossa alma e o nosso coração. Aleluia, Senhor, glórias a Deus. Que a cada um, eu sei que cada irmão que está sentado neste banco hoje enfrentou dificuldades, pode ser nesta semana que passou, mas também eu sei que cada um está aqui buscando do Senhor, porque sabe que o Senhor é a resposta para tudo.
apesar das dificuldades que há no mundo, o Senhor é a libertação de todas as coisas, de todas as dificuldades, de todos os problemas aos quais nós enfrentamos. Meus irmãos, nós por muitas das vezes nós falhamos, nós erramos. Isso não deveria ser o correto, mas nós somos humanos e é impossível nós não errarmos. Imaginem Salomão, um homem tão sábio, um homem tão abençoado por Deus, um homem tão cheio da graça de Deus, que ele recebia as coisas de Deus. Ele só dobrava os seus joelhos e falava com Deus. Ele recebia a presença de Deus falando com ele em seus sonhos, como quando Deus aparece na primeira vez, perguntando a Salomão o que ele queria. E mesmo assim, Salomão, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento de todas as coisas, Salomão foi e sofreu enganações. Salomão foi corrompido. Muitas das vezes nós temos que ficar atentos às coisas que nós podemos fazer, às coisas que nós podemos falar, porque algumas atitudes, as palavras são coisas que nunca mais retornam para o lugar de onde elas vieram. Por isso, meus irmãos, procurem sempre falar palavras boas, falar palavras que edifiquem o coração de uma pessoa perante ao Senhor, falar daquilo que agrada a Deus, porque a palavra que vale o coração, que transforma a alma, é a palavra que faz nos edificarmos perante ao Senhor nosso Deus, para que quando chegar a hora deste momento de nós partirmos deste plano e seguirmos o nosso caminho ao nosso lugar celestial reservado lá no céu, que nós possamos chegar ao céu e saber que não houve momento em que nós nos desviamos da presença de Deus. Eu sei que vão haver momentos que vai haver grande dificuldade, que vai haver grande sofrimento e que as coisas parecem que não vão funcionar, que as coisas parecem que não vão dar certo, mas mesmo assim, sabemos que tudo nesta terra tem seu tempo predestinado. Todo dia tem seu tempo final, assim como são as provações. As provações começam, mas um dia tardarão e acabarão. Assim é em nossa vida. Nós temos que permanecer atentos à presença do Senhor, à presença do Espírito Santo, buscando cada dia mais, querendo cada vez mais receber a presença de Deus. Se o rei Salomão tivesse ouvido a Deus, no momento em que Deus apareceu a ele, falando sobre as mulheres ao qual ele tinha se casado, Deus alertando Salomão, como por muitas das vezes Deus nos alerta sobre as pessoas às quais nós andamos e sobre as coisas das quais nós fazemos. Só que como o rei Salomão, por muitas das vezes nós desligamos os nossos ouvidos para o que Deus quer dizer, e aí está o erro que ele culminou ao fim do reinado, ao fim da sabedoria de Salomão, como também um dia vai acabar conosco, por desligarmos os nossos ouvidos da palavra de Deus, por desligarmos os nossos ouvidos do que Deus tem a nos dizer e do que Deus quer fazer em nossa vida. A cada dia que passa, muitas pessoas, meus irmãos, imaginem que aqui há muitas pessoas buscando a salvação, como eu também busco, meus irmãos também buscam. Mas há muitas pessoas que infelizmente deixaram de ouvir a voz do Senhor, não porque o Senhor deixou de falar, mas porque elas deixaram de escutar. Elas já não querem mais ouvir, ou aquilo que elas tinham em seu coração se apagou de tal forma que o fogo já não acende. Muitos aqui, todos aqui, já sentiram a presença do maravilhoso Deus, já contemplaram as coisas que esse Deus fez. E todos aqui sabem da glória de Deus, como essas pessoas que estão no mundo caminhando, perdidas porque já se afastaram dos caminhos do Senhor, elas já viram, elas já testemunharam, como o rei Salomão testemunhou das bênçãos de Deus na vida dele, como Salomão desde pequenino testemunhou das bênçãos de Deus na vida do pai dele, o rei Davi. Um rei que por muitas das vezes foi abençoado, como muitas pessoas que infelizmente, com o passar do tempo, elas acabam se esquecendo de nosso Senhor,
elas acabam se esquecendo de nosso Deus. Muitas das vezes elas receberam coisas maravilhosas, e nós também, muitas das vezes, nós dobramos nossos joelhos pedindo ao Senhor coisas que eram impossíveis para nós, e Deus resolveu. E ao que o Senhor resolveu, nós nos desligamos de Deus, só porque Deus fez o que nós queríamos. Deus ouviu o nosso clamor, respondeu, e nós recebemos, agradecemos, e logo após aquilo dali, passou-se uma semana, 2, às vezes menos, a gente acabou se esquecendo do que Deus fez em nossa vida, e voltamos a pedir a Deus novamente. Muitas das vezes, meus irmãos, nós pedimos coisas que para nós são necessárias, mas são necessárias para esta vida, e para quando nós partirmos desta vida, o que nos restará além da nossa salvação? Pedimos muitas coisas para as coisas se encaixarem em nossa vida financeira crescer, para a gente conquistar as coisas em nossos caminhos. Mas muitas das vezes em nossas orações, nós pedimos tanto, que esquecemos de agradecer ao Senhor. Nós pedimos tantas coisas, que nós nos desligamos do que o Senhor tem a fazer em nossa vida, do que nós realmente precisamos. O corpo humano precisa da água para sobreviver, a nossa alma precisa da oração para crescer na presença do Senhor, a nossa alma precisa da presença de Deus para ela viver alegre, para ela contemplar as graças deste mundo, porque a alma que conhece ao Senhor e que tem a visita do Senhor todos os dias, que ela recebe a bênção de Deus, ela reconhece que todas as provações e todas as dificuldades que ela passa, seja na família, seja em casa, seja no que for, ela reconhece que o Deus dela está amparando, e que a provação que ela passa nada mais é do que uma fortificação, para ela conseguir evoluir. Todas as coisas que nós enfrentamos de difíceis em nossas vidas, vem para nos ensinar alguma coisa. Todos os momentos em que nós caímos, nós tropeçamos, nós sabemos pelo que nós não devemos fazer novamente. A provação, meus irmãos, nos faz seguirmos além do que nós podemos esperar. A provação, por muitas das vezes, nos faz chegar ainda mais longe. Pela glória de Deus, todos nós somos salvos, todos nós somos abençoados, todos aqui sentados nesses bancos, todos aqui dentro desta igreja, e todos neste mundo receberam a bênção de receber a presença do Espírito Santo, porque nosso Deus já não está mais entre nós. Quem está entre nós é o Espírito Santo de Deus, ao qual nos faz sentirmos coisas maravilhosas, ao qual nos faz caminharmos por caminhos maravilhosos. Meus irmãos, muitas das vezes, como o rei Salomão, com toda a sua sabedoria, deixou ser corrompido por coisas que nós tanto pedimos ao Senhor para a nossa vida, por coisas que nós clamamos ao Senhor e pedimos todos os dias. Quem aqui nunca pediu dinheiro para o Senhor? Quem aqui nunca pediu um emprego para o Senhor? Salomão teve tudo isso, muito mais que isso, muito mais do que lhe foi pedido, o que foi pedido por ele. E Salomão foi corrompido por estas coisas, pois vemos que na palavra de Deus, Salomão, quando Deus fala com ele, ele encontra ali em Deus uma resposta, porém ele não quer ouvir a resposta de Deus. Ele quer continuar caminhando. Salomão tinha tantas coisas, tantas maravilhas, tantas bênçãos do Senhor, que ele achou que as bênçãos do Senhor, mesmo com sua sabedoria, ele achou que as bênçãos do Senhor estavam concentradas nas posses dele,
nas coisas que ele tinha, nas coisas que ele tinha feito. Mas não era bem assim. A presença de Deus não se estipula em um carro. A presença de Deus não se estipula em uma conquista de uma casa. A presença de Deus se estipula no coração e em uma alma. Muitas das vezes nós também somos corrompidos por estas coisas que parecem boas aos nossos olhos e que não há quem diga que não sejam boas, mas quando é demais, o coração se corrompe. Quando se achega muito próximo ao dinheiro, o coração se corrompe. O coração se transforma de tal maneira que ele vai esquecendo das coisas e pensando apenas no dinheiro. Muitas das vezes, o inimigo usa de tantas maneiras para nos corromper na presença de Deus, pois ele sabe que ao menor dos nossos vacilos, ele pode adentrar em nossa vida e mudar totalmente os nossos caminhos, que ao menor dos nossos erros, ele pode chegar ali e já fazer a festa em nossa vida, pode carregar a gente para onde for, pode fazer o que quiser. Meus irmãos, a cada vez que nós dobramos os nossos joelhos, nós temos que saber que como o rei Salomão fracassou, como o rei Salomão foi corrompido pelas coisas que ele tinha, pelas pessoas as quais ele conhecia, pelas palavras que Salomão ouvia, pois creio eu que as mulheres de Salomão tinham boa língua, tinham uma boa maneira de falar para corromper o coração de um servo de Deus, para corromper de tal maneira o coração de um servo de Deus, fazendo-o pecar contra seu próprio Deus, esquecendo o Deus que tudo lhe deu, o Deus que lhe adiantou a sucessão ao trono, o Deus que lhe entregou toda a sabedoria que nenhum homem nesta terra terá. Muitas das vezes nós precisamos apenas nos lembrar do que nosso Deus tem a fazer em nossa vida, esquecer do que as pessoas falam para a gente, esquecer das coisas, do que nós ouvimos todos os dias, porque todos os dias nós ouvimos muitas coisas diferentes, e somos provados por muitas coisas diferentes. Nós temos que apenas nos esquecer dessas coisas, e nos lembrarmos que no céu, tanto no céu quanto na terra, há nosso Senhor, o Deus que nos abençoa, o Deus que nos guarda e nos protege todos os dias. Meus irmãos, peço a toda a igreja que se coloque em pé, para nós fazermos uma oração. Conecte o seu pensamento com Deus, e neste momento esqueça de todas as coisas as quais lhe aconteceram durante a semana, esqueça de todos os seus problemas, e apenas volte-se ao Senhor nosso Deus, com toda a gratidão que há em teu coração, com toda a gratidão, reconhecendo que Deus deu o seu único Filho, Jesus Cristo, por nós. Apenas se concentre nisso, e você verá o que Deus pode fazer em sua vida. Se concentre na gratidão ao nosso Senhor, porque Deus tudo transforma e Deus tudo pode fazer. Senhor Deus e meu Pai, Senhor Deus, mais uma vez, Pai, os teus filhos estão aqui na sua presença, Senhor Deus, batendo a sua porta, Senhor Deus, buscando o teu santo nome, Senhor Jesus. Senhor Deus, que o reino celestial, Senhor Jesus, venha cada dia mais a encher o nosso coração de alegria, que o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar cada dia mais, para que possamos abrir os nossos olhos para as coisas de Deus sobre a nossa vida, para as coisas de Deus as quais nós temos em nossos caminhos, pelas bênçãos as quais nós recebemos de nosso Senhor, pelas vezes em que nós somos abençoados por Deus, pelas vezes em que nós recebemos tantas coisas, Pai, que nós possamos nos voltar com eterna gratidão,
com muito amor, Senhor Deus, e muito carinho, sabendo que o Senhor é a resposta para todas as coisas. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, seus filhos vem lhe pedir, Senhor Deus, para que o Senhor habite em seus corações, que o Senhor manifeste a sua glória na vida deles cada vez mais. Senhor Deus, vem transformar ainda mais, Senhor Deus, a alma dos teus filhos, como também a minha, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a semana de cada um que estás aqui, Senhor Deus. Que a semana dos seus filhos, Senhor Deus, seja para notar a maravilhosa bênção do nosso Senhor. Senhor Deus, agradeço a Ti, Senhor Deus, por este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.